Graças e paz, meus queridos, compartilhar com vocês hoje, algo que Deus pôs no meu coração. Tive a oportunidade de conversar com alguns irmãos, conversar com pessoas muito queridas, que nesse período da pandemia passaram por lutas, por um período muito difícil. Uns perderam pessoas assim muito queridas, pessoas amadas, pessoas foram internadas, pessoas foram entubadas. E o que eu achei mais interessante foi conversando com essas pessoas que passaram por perdas, que quase viram a morte, entraram no vale, no vale profundo, e hoje estão aí, graças a Deus, tendo a sua saúde recuperada. Agradecem a Deus, porque mesmo passando pelas perdas, louvam a Deus pelo período de convivência com as pessoas queridas e amadas, de ter recuperado a saúde. Não lembro nem do período de UTI, e olho para cima e falo assim, alguém lá em cima gosta de mim, alguém lá em cima me ama muito, e eu sei que tem um ministério extraordinário para poder realizar, porque Deus assim permitiu que essas coisas acontecessem. Pensando nessas coisas, nessas lutas, nessas adversidades que irmãos passaram, me veio à mente um texto que eu gosto muito, que é o livro de Lucas, no capítulo 23, que fala sobre os discípulos no caminho de Emaús. Ele narra a primeira parte, dessa caminhada, de uma frustração. Pessoas que olharam para uma situação adversa, para uma situação complicada, que foi a morte de Jesus, e eles vão caminhando, e a linguagem deles é uma linguagem de murmuração. A Bíblia diz que eles vão andando e eles vão murmurando, além de murmurar, eles vão caminhando de cabeças baixas. Eles saem de Jerusalém, eles vão para Emaús, era uma caminhada longa, de uns 10 a 12 quilômetros. Então é uma caminhada de tristeza, é uma caminhada de silêncio, e quando falam, murmuram, reclamam, porque deram a vida por Jesus e agora ele morreu, e o que vai ser de nós? É aquela murmuração toda. Os dois discípulos vão caminhando e vão murmurando. Eu tenho aprendido que a murmuração não é a linguagem do céu. A linguagem do céu é a linguagem do louvor, da adoração, da gratidão, a respeito, a despeito das lutas, das adversidades. O que deve estar no nosso coração é a bênção de nós estarmos vivos e estar louvando a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem nosso, E a Bíblia diz que nós devemos bem dizer ao Senhor em todo o tempo, e todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Essa deve ser realmente a nossa linguagem. Agora, o que eu acho mais extraordinário é que o Senhor Jesus vem a nós sempre na hora certa e da maneira certa. Então, aqueles homens que estavam passando por lutas, por adversidades, como todos nós quando passamos por lutas e adversidades, Jesus vem até nós, como foi até eles. E Jesus não chega com censura, também com murmuração, ou uma palavra dura, ou uma palavra áspera. Jesus chega com diálogo, Jesus chega com perguntas, Jesus chega com reflexões. Jesus os leva a pensar na vida, a pensar em acontecimentos e tirar lições preciosas. E Jesus vai caminhando com eles, é o que Jesus faz conosco. E às vezes, pela dureza do coração, pela própria incredulidade, a gente não percebe que ele está conosco, mas ele está, porque ele prometeu isso, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O livro de Mateus começa dizendo que nasce o Emanuel, o Deus conosco. E termina o livro de Mateus dizendo, eis que eu estou convosco todos os dias. Então Jesus está no começo, está no fim, e ele está na eternidade. Então Jesus vai caminhando, E esse caminhar de Jesus traz transformação. Esse caminhar de Jesus traz uma cura, uma restauração. Tanto é quando eles chegam na aldeia, depois dessa caminhada longa, porque eles estavam tão tristes que eles estavam como que impedidos de ver, Jesus entra na casa, é constrangido a entrar na casa, e a Bíblia diz que no partir do pão, última cena, que era a ceia, eles descobrem que é Jesus, e um deles dá um grito, é Jesus. Então, aquele instante, a Bíblia diz que os seus olhos se abrem, eles veem que é Jesus. Naquele instante, o coração queima ao som da voz dele. Naquele instante, os seus ouvidos acontece um efatá, isso é um abrir, e eles decidem que é Jesus que está ali. Naquele momento, os seus lábios se louvam
eles compartilham um com o outro, dão risada, e algo extraordinário acontece. Naquele momento, os seus pés são desembaraçados de todo peso, de todo pecado, e eles voltam para Jerusalém. Aquela viagem que foi agora uma viagem de cabeça baixa, tristeza, né? Se torna uma caminhada de alegria, uma caminhada de contemplação, uma caminhada de compartilhar de vida. E eles voltam desembaraçados, com alegria, com pressa, louco para chegar em Jerusalém e compartilhar as coisas lindas, as coisas boas que eles estavam vivendo. Isso que Jesus faz. Ele vem até nós, ele abre os nossos olhos para a gente possa ver acima da circunstância o exército dele, ele faz com que a gente veja essas coisas. Ele muda a nossa visão, a nossa ótica, a nossa visão de mundo. Jesus entra, Jesus destrava a nossa língua para a gente cantar e narrar as suas maravilhas. Jesus entra e muda o nosso coração, tira o coração de pedra e põe um coração de carne, um coração sensível. Jesus entra e sopra nos nossos ouvidos, né? Desentope, faz com que a gente ouça com mais amor, com mais atenção a sua palavra e a gente quer ouvir mais. Jesus vem e desembaraça os nossos pés para que a gente volte para o caminho. É interessante que os magos foram a Jesus e eles voltaram por um outro caminho, porque para aquele caminho era um caminho perigoso. Mas às vezes Jesus nos faz voltar pelo mesmo caminho para testemunhar aos outros o que ele fez na nossa vida, e assim ele fez na vida desses discípulos. Eles voltam para Jerusalém testemunhando aquilo que Deus fez. E agora a sua linguagem é a linguagem de gratidão, de louvor, de adoração. Quando Jesus entra, a gente tem essa experiência extraordinária com ele. A nossa linguagem muda, é de adoração, de louvor. Ele tira o desânimo, ele tira o pesar e ele levanta a nossa vida, e algo lindo, bonito acontece na nossa história. A minha oração é que a gente possa perceber Jesus nessa caminhada, que ele está conosco. Nós não estamos sozinhos, ele é aquele que levanta, ele é aquele que anima, ele é aquele que restaura, diz, olha, não desanima não, estou com você, olha, tenha bom ânimo, eu venci, você vai vencer também. É aquele que faz a gente lembrar o que ele fez, que essa ação do Espírito faz com que a gente levante a cabeça. O Espírito Santo faz a gente ver essas coisas todas lindas. E ele caminha conosco no nosso Emaús, ele caminha conosco na nossa jornada. Então creia nisso. Mas o que é interessante, para que isso aconteça, nós precisamos fazer o que os discípulos fizeram. A palavra dos discípulos foi essa: Senhor, entra na casa, entra no meu lar, entra na minha mesa, Pai. Já é tarde, o dia já declina e a sua presença é muito boa. Olha, a gente convidar Jesus. Assim como Jesus se convidou para entrar na casa de Zaqueu, ele desce depressa e recebe com alegria e tem sua vida transformada. Que Jesus no nosso lar, que Jesus no nosso caminhar possa trazer essas transformações extraordinárias. Se você passou por perdas, se você passou por dores, lembre-se disso, Jesus está com a gente. É Ele que vai dar essa levantada, é Ele que vai dar essa razão para a gente viver. Que Jesus te abençoe, que Ele te levante e dê graça à sua vida, e que Jesus faça com que os seus ouvidos, olhos, coração, boca sejam transformados para a honra e para a glória dele. Oh, Pai, no nome de Jesus, Pai, nos abençoe na nossa caminhada, Pai. Que os nossos olhos possam ver tuas maravilhas, que os nossos ouvidos possam desejar mais te ouvir. Ó Deus, toca no nosso coração para que ele possa arder ao som da tua voz e ouvir o que o Senhor tem para nós. E que possamos retornar à nossa caminhada, retornar às nossas atividades, sair da nossa zona de conforto, Pai, e desejar te servir, fazer com que outros conheçam aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, na nossa casa e no nosso meio. Ó Deus, em nome de Jesus, queima-nos, ó Pai, transforma-nos, ó Pai, nos faça ser inspiração para outros e que possamos com alegria narrar: Jesus está vivo, ressuscitou e pode mudar a nossa vida, a minha vida e a sua história. Ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor nos tome para nós sermos assim transformados, para transformar essa nação, Pai querido. Nós que chamamos o Senhor, nós que cremos no Senhor como nosso Deus e nós somos o teu povo, que o Senhor nos ensine a orar, a te buscar, a converter dos maus caminhos, voltar para o Senhor, Pai. E que o Senhor do céu possa ouvir as nossas orações e que o Senhor possa vir, Pai, e sarar e curar essa nação através de nós, teus servos. E que possamos, num futuro próximo, dizer que o Senhor realmente é o Deus dessa nação. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Que a paz esteja sobre sua vida.